quando Jesus entra, não fica nenhum resquício do diabo para contar a história. Jesus está entrando em muitos lares aqui hoje. Jesus está entrando em muitas casas aqui hoje. Segundo livro dos Reis, capítulo 20, por favor. Aqui no telão. Naqueles dias, adoeceu Ezequias mortalmente, ou uma doença de morte. E o profeta Ezequias, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Eu quero falar sobre essa parte B do versículo. Põe em ordem a tua casa. Quem disse isso? Quem disse? Quem estava mandando dizer? Deus. Deus estava dizendo para o rei, que estava prestes a morrer: põe em ordem a tua casa. Por que Deus reivindica tanto logo a casa? Pôr em ordem a tua casa. Tu vai morrer, mas antes de morrer, põe em ordem a tua casa, rei. Bem, verdade é que esse rei nem morreu, porque Deus voltou atrás desse pensamento. E quando tu lê a Bíblia, tu vai entender que ele faz uma oração poderosa. Eu estou falando de Ezequias. O nome Ezequias significa Deus fortalece. Ezequias começou a reinar em Judá, foi o 13º rei que reinou em Judá. Quem não sabe, existe Israel, existe Judá. Reino sul, reino norte, que passou por uma divisão logo após a morte de Salomão. Mas Judá era um reino que andava parelado ao lado de Israel. Eles também eram judeus. Eles também tinham direito à promessa, os judeus. Existiam reis de Israel como reis de Judá. Ezequias estava reinando em Judá. Ele era o 13º rei de Judá, desde quando houve a divisão após a morte de Salomão. 12 reis se passaram e Ezequias, ele era o 13º rei. Reinou, começou a reinar com 25 anos, reinou por 29 anos. O filho de Acais com a sua esposa Abi ou Abi. Ezequias, ele pega uma responsabilidade que não foi brincadeira não. Ezequias, quando começa a reinar sobre o Judá, ele faz uma reforma. Ele remove todos os ídolos da capital de Judá. Ele faz um limpa. Ele traz de volta o verdadeiro culto a Deus. Ele restaura o sacerdócio como rei ou monarca. Você sabe que todo país que tem rei, o monarca manda. Ele não quer saber a ideia de ninguém, ele manda. E Ezequias, como monarca de Judá, ele restabelece a forma de culto. Ele remove com todo o contexto de idolatria, imagens, cultos idólatras. Ele acaba com tudo em Judá. E ele restaura o verdadeiro culto, o significado do culto a Deus, trazendo os levitas, as turmas dos sacerdotes, as turmas dos levitas, ensinando o povo a cuidar dos levitas novamente, porque no tempo antigo, quem patrocinava os levitas, os sacerdotes, era o povo que supria os levitas e os sacerdotes. Ezequias, ele restaura isso, ele faz tudo isso. Ou seja, os dias que Ezequias reina sobre o Judá, nos seus primeiros dias, foram dias que espiritualmente a nação foi restaurada. A nação foi restaurada. E depois de todos esses feitos de Ezequias, e havendo Ezequias tendo feito todas essas maravilhas, Senaqueribe se levanta contra ele. Senaqueribe tinha um resquício da Assíria. Deus honra Ezequias, fere Senaqueribe, o seu exército, porque ele faz uma oração, e Senaqueribe volta frustrado, envergonhado, porque o Deus de Ezequias era o verdadeiro Deus. Depois que Ezequias vence os assírios e Senaqueribe,
ele é cometido de uma doença que alguns dizem que era úlcera, outros dizem que era um tumor no estômago, um câncer. Ezequias fica muito debilitado e vai para o leito, vai para a cama. E o tempo passa, o rei já não está coordenando tanta coisa a mais, e algumas coisas começam a sair fora do eixo. Não foi o ápice do desvio de Ezequias. Ele vai dar uma bobeira muito grande depois que é curado, em que um rei manda um espião na sua terra e ele baixa a guarda e mostra tudo que ele tinha, os cofres, as riquezas, e ali Ezequias se arrebenta. Mas não quero pregar sobre isso hoje. Eu quero falar sobre essa situação contextualizada dessa doença mortal de Ezequias, e Deus usa um profeta chamado Isaías, o profeta messiânico, filho de Amós, que vai dizer para Ezequias: põe tua casa em ordem, porque tu vai morrer. Ezequias, bem verdade é que ele faz uma oração poderosa, ele não morre, ele é curado daquela doença. Deus manda o profeta voltar lá onde havia profetizado a mortandade, a morte, e diz: volta lá, fala para Ezequias. O que fez Ezequias para o profeta voltar? Ué, quando ele recebe a mensagem, põe tua casa em ordem porque tu vai morrer, a Bíblia diz que ele vira a cara para a parede, ele derrama lágrimas quentes e ele chora de soluçar. E ele diz para o Senhor: Senhor, lembra-te de tudo que eu fiz para ti. Lembra de tudo que eu fiz, todos os meus esforços, dedicação. Lembra, Senhor, de tudo que eu fiz para o Senhor. E ele chora amargamente, se arrepende, soluça. E o profeta estava saindo no pátio do palácio, a voz de Deus desceu no profeta e falou: volta, diga para Ezequias que eu acabei de ouvir a oração dele, e que essa doença mortal não vai matar ele. E o profeta voltou lá e profetizou, e Ezequias ainda teve um sinal de Deus. Pois bem, ele vive. Mas antes dessa restauração, por que Deus diz: põe tua casa em ordem? Gente, a importância de uma casa. Existem algumas pessoas que têm casa, existem pessoas que a casa é um lar. Existe uma diferença muito grande. Lar de lazer, de prazer, um Éden. Tem gente que só tem um teto e uma cama para dormir e não tem um lar. E para ter um lar é necessário você colocar algumas coisas em ordem. Ezequias, põe tua casa em ordem, por favor. Põe tua casa em ordem o mais rápido possível. Quantas pessoas que não têm um lar, uma família harmônica? Quantas pessoas que não têm paz dentro de sua casa? Quantas pessoas que estão vivendo um momento que a casa está de cabeça para baixo? A casa está sendo tudo, menos um lar. E toda grande obra que Deus tem para fazer na tua vida, Ele vai começar com você dentro da tua casa primeiro. Não pense você que a maior obra de Deus acontece com você da igreja para casa. Não. Você recebe Cristo, tudo bem, mas é de casa para cá. Põe tua casa em ordem, porque se tem algo que Deus quer fazer e Ele precisa de um ponto inicial para fazer, é a tua casa. É lá que você tem que manter o altar ao Deus vivo de pé, colocar em ordem. Ou seja, Deus estava falando para Ezequias: ei, arrume todas as pendências da sua vida, da sua casa, porque você está à beira da morte. E quantas pendências que a gente tem em casa, e a gente chega no culto e quer sentir Deus, quer ser cheio de Deus, quer ser possuído pela presença do Espírito Santo, e existe uma barreira. Essa barreira é exatamente isso, essas pendências. Deixa eu fazer uma pergunta aqui antes de dar continuidade a essa pregação. Em casa você é visto como um anjo ou como um demônio? Em casa você é vista como uma mulher sábia ou uma mulher tola? Em casa, quando você chega, qual é o clima que fica? Será que você já não ouviu alguém na sua casa dizer que tudo estava muito bom até você chegar?
Qual é a imagem que os seus dentro da sua casa têm ao seu respeito? Antes de ser pastor dessa igreja, eu já pastoreei muitas igrejas no Rio de Janeiro. Mas se é uma cobrança que eu tenho, é pastorear e apacentar a minha casa. Isso é muito importante saber que antes de pregar, antes de ministrar, antes de sentir Deus aqui, eu sinto Deus no meu banheiro, eu sinto Deus na minha cozinha, eu sinto Deus no meu quarto, eu sinto Deus quando estou parando meu carro na minha garagem. Ou o que eu sinto? Os que estão comigo e cercam a minha casa, minha esposa, os meus filhos, entendem que a minha casa é um lar onde a presença de Deus habita. Ou o que é aquilo lá? Pôr em ordem a tua casa é arrumar todas as pendências. E você depende de arrumar essas pendências para que o Espírito de Deus haja na tua vida. Ontem eu estava pregando para um rapaz ali na JC. Falei para ele: filho, enquanto você não arrumar a tua vida em casa, você precisa fazer isso. Cadê tua esposa? Para onde estão teus filhos? Ele estava meio assim, falei: você precisa. Amanhã nós temos culto da família. Traga a tua família no culto da família, porque a tua casa tem que estar blindada, tua família tem que estar blindada. Não tem um que vai ficar aqui dentro dando glória a Deus sabendo que a sua família está uma bagaceira, gente. Não tem uma que vai ficar aqui dando aleluia sabendo agora que teu filho está cheirando cocaína. Não tem um aqui dentro que vai ficar aqui alegre, glória a Deus, aleluia, sabendo que a filha está na prostituição. Então é muito importante essa palavra que o profeta libera para Ezequias, e a palavra que eu faço dessa palavra um eco, para dizer para vocês que o segredo está em consagrar, levantar altares dentro da sua casa. Levante altar. Eu quero falar sobre alguns pontos importantíssimos aqui, para transformarmos a nossa casa em um lar onde a presença de Deus habita. É bem verdade, meu irmão. Eu tenho que ser claro e dizer que a minha casa também não é o céu é só lá em cima. A minha casa é um pedacinho do céu. De vez em quando, pastor, a chapa esquenta na tua casa? Claro que esquenta. Tem que botar um filho na ordem, tem que... A mulher chega no você também, esquenta, isso é normal. Agora, você não pode abrir a porta para o capeta do diabo entrar. Toda casa tem os seus momentos de desgastes, e às vezes é necessário para que as coisas continuem nos trilhos. Eu fico muito preocupado quando eu ouço alguém dizer assim: eu estou casado há 30 anos, nunca briguei com essa mulher. Babaca. Quem nunca teve um problema? Não, quero assim, faz assim, vem aqui. Ou a mulher com você, você chega em casa, a mulher deu uma faxina, tu chega com a botina suja e entra, e a mulher já desvia na hora, porque a coitada está ali ralando o dia todo. Aí tu quer dormir sem tomar banho, porque tem homem que dorme sem tomar banho. E a cama está limpinha, quer dormir sem tomar banho, mas não deita, meu bem, está lá. Mas eu vou dormir, eu não vou tomar banho. Mas como é que faz? Então toda a casa, ela tem as suas debilidades. Agora, você tem que ter noção do que põe Deus para fora, o que traz Deus para dentro. Você tem que ter noção das atitudes que ocorrem dentro da tua casa, que abre as portas para Deus sair e deixa a porta aberta para o demônio entrar. E não tem essa, gente. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Vou falar uma coisa aqui muito importante. Deus nunca dividiu o que é dele com ninguém. Deus não mora de parede de meia. Deus dentro de uma casa não vai morar só na sua sala. Deus é assim: ou tudo é dele, ou ele prefere não ter nada. Você nunca vai ver Deus pulando em cima do muro. Deus não tem muro. Então Deus não mora de parede de meia. Deus não quer. O que você está falando, pastor? Eu estou falando que Deus não quer teu coração pela metade, não quer tua família pela metade, não quer você meio crente, não quer você mais ou menos crente. Deus quer você por inteiro. E o dia que tu falar, entra na minha casa, entra na minha vida, cuidado, hein? Porque aquele louvor mexe com as minhas estruturas. Cuidado, tu tem estrutura para aguentar? Então Deus, quando entra, Ele quer a sua casa por completo. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui.
Deus pode entrar na tua geladeira, Deus pode olhar a tua TV, Deus pode ver teu computador, Deus pode abrir teu guarda-roupa e olhar o que tem lá dentro. Aí como é que a gente fica aqui? É de casa para cá. Há momentos na nossa vida que a gente tem que fazer uma limpeza na nossa casa. E eu estou falando limpeza de coisas e limpeza também de pessoas. Toma essa aí. Toma essa aí. Tá amargo, mas cura. Você não pode baixar a guarda para qualquer um, qualquer uma. E você tem que olhar lá dentro e entender que o que aqui dentro me faz entristecer o Espírito de Deus. O que aqui dentro dessa casa me faz estar diante do Senhor. Põe tua casa em ordem. 3 áreas que precisam ser tratadas em uma casa, em uma família. 3 áreas. Quando eu falo de casa, eu falo de família, eu falo você mesmo. Pai, marido, tem homem aqui? Tem, né? Tem mulher? Oh, tem filhos? Tem filhos? Tem sobrinho? Quem é neto aqui? Não é só você não, meu filho, eu estou falando neto. Não é levanta a mão. É? Família. E não tem jeito, gente. Se a gente não abrir os olhos, é necessário que alguém esteja na brecha por uma família. Se não puder estar o marido e a mulher na brecha junto por uma família, pelo menos um tem que se posicionar. Porque um se posicionando evita o diabo entrar e pegar o que é de Deus e levar, pegar o que é do céu e levar, porque é exatamente assim. Agora, pastor, quando é que eu dou brecha para o inimigo entrar? Quando eu deixo de cumprir meu papel como sacerdote, como homem de Deus, como pai, como marido. Quando é que eu dou brecha para o diabo entrar? Quando eu deixo de cumprir meu papel como mulher, como esposa, como crente. Quando é que eu deixo o diabo entrar? Quando eu deixo de cumprir meu papel como filho, desrespeito os meus pais, não honro os meus pais, desobedeço os meus pais. Quando é que eu deixo o inimigo entrar? Quando eu também faço algo oposto a Deus e fico provocando a ira dos meus filhos. A Bíblia diz, e a Bíblia fala sobre tudo. Eu já disse isso aqui várias vezes, a Bíblia fala sobre tudo, mas sobre tudo que você pensar. A Bíblia tem uma direção. Você quer ser feliz na área sentimental, nos relacionamentos? A Bíblia diz assim, não vos prendais a julgo desigual. Já está dando na tua cabeça. O que é julgo desigual? Tu gosta de igreja, a namorada não gosta. Tu gosta de igreja, o namorado não gosta. Tu guarda as coisas certas, o outro guarda as coisas tortas. Tu é verdadeiro, o outro é mentiroso. A Bíblia fala, se for assim, é melhor que você não se prenda a isso. Se você quer saber trabalhar com o tempo, Eclesiastes capítulo 3, para todo há um propósito debaixo do céu, um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Ah, pastor, eu estou lutando contra macumba e demônio. Vai para Efésios 6:10. Portanto, amados irmãos, fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme no dia mal contra as astutas do lado do diabo. Quer criar os filhos bem? Efésios capítulo 5. Paulo ensina ali os deveres do marido, da esposa, e como os filhos devem ser tratados, e como os filhos devem tratar os pais. Tem tudo a Bíblia. Ah, pastor, estou meio perdido nesse tempo do fim. Não tem que estar não, porque a Bíblia fala sobre tudo que está acontecendo agora e fala sobre mais coisas que vão acontecer. A Bíblia fala sobre tudo. Então, nesse contexto de família, a Bíblia diz em Salmo 128 que há uma promessa sobre a família. A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 6 que é importante os pais ler o livro da lei e inculcar nos seus filhos o livro da lei. Se possível for, coloca nas testeiras de vossas casas, na cabeceira de vossas camas, para que os vossos filhos tenham na cuca, seja inculcado. Deuteronômio capítulo 6, o livro da lei. Então, tudo na Bíblia envolve família. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Família, lar, casa, igreja. O que é da igreja sem família? O que é da igreja sem uma família? Sem famílias. Agora é necessário entender que nesse culto da família o Senhor nos convida a uma noite de despertamento. 3 áreas que precisam ser tratadas dentro de uma família: espiritual, relacionamento e o financeiro. 3 coisas podem destruir uma família. Se espiritualmente todo mundo estiver arrebentado, o inferno pode engolir todo mundo. Então é necessário levantar o altar
e colocar em dia sua vida espiritual. Pai que ora dificilmente será desrespeitado pelos filhos. Mãe que ora dificilmente será peitada pela filha. Altar espiritual. Filhos que oram só oram porque vê o pai orar e a mãe orar. Eu chamo isso de altar espiritual. A primeira coisa que precisa ser restaurada em uma casa é o altar espiritual. A área espiritual de uma família, ela tem que ser restaurada. Nós somos crentes de Deus, não pecamos, não assistimos qualquer coisa, não ouvimos qualquer coisa. Aqui não tem cachaça, aqui não tem cerveja. Da minha porta para dentro não entra, porque essa casa aqui espiritualmente ela vive para Deus. Isso aqui é a nossa postura, isso aqui é uma ética nossa, isso aqui é um posicionamento nosso. Então aqui dentro dessa casa, espiritualmente, nós somos de Cristo. Nós temos o Espírito Santo. Quando você trata da área espiritual, você vai para o segundo estágio, para uma família ser abençoada. Relacionamento dentro de casa. Como é que pode uma filha que não conversa com a mãe? Como é que pode uma filha que não fala com a mãe? Como é que pode um filho que não fala com o pai há meses? Dentro de casa, esse âmbito dos relacionamentos familiares está destruído, dizimado. E por que os relacionamentos dentro de casa estão assim? Um não respeita o outro, é uma briga de cão e gato, é os meninos brigando, é uma discussão do capeta, do inferno, e ninguém respeita ninguém, mas vem na igreja. Isso prova o nível da decadência espiritual. Porque quando você levanta o altar da espiritualidade a Deus, e dentro da tua casa tem cheiro de oração, cheiro de louvor, cheiro de leitura de Bíblia, dificilmente o diabo vai conseguir colocar uma barreira entre você e seus filhos. Porque espiritualmente está tudo certo. Então no relacionamento, marido, mulher, mulher, marido, pais com filho, filho com os pais, ou quem mora na sua casa, eu não sei, esse altar dos relacionamentos também naturalmente vai ser restaurado e vai estar de pé. Quando Jesus entra, não fica nenhum resquício do diabo para contar a história. Jesus está entrando em muitos lares aqui hoje. Jesus está entrando em muitas casas aqui hoje. Jesus vai levantar tapete, vai varrer o que está de tapete, vai limpar o que está no guarda-roupa, vai limpar o que está no quarto, vai limpar o que está na cozinha. É a noite de limpeza. Enquanto você adora, o anjo de Deus vai na tua casa agora. Vai na tua casa agora para blindar, para abençoar, para limpar. Aquele lugar será um lugar de paz.